Estamos começando com o meu, seu, nosso. Tô brincando. Eu sempre quis falar isso na televisão brasileira. Estamos começando o nosso Studcast, o podcast da Estácio. E hoje nós estamos aqui com a presença ilustre da Carol, né? Da Carol Noleto, que ela é presidente da Associação de Polícia Científica do Maranhão. Ela é perita criminal, ela foi supervisora da Força Nacional e é farmacêutica também. Bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Maura. Obrigada, Estácio. O prazer é meu. Eu faço questão de participar desse projeto. Quando a coordenadora me chamou, de pronto, eu já aceitei. E vamos aí tirar dúvida dos alunos, que são todos aí São apaixonados muitas dúvidas, inclusive. por perícia. Então, aproveitem, gente, a oportunidade para perguntarem tudo. Então, Carol, vamos começar aqui com uma pergunta leve para a gente poder entrar aí no coisa. Qual a matéria da faculdade que você... Tô brincando. Que eu não gostava. Que você menos gostava, ver se é a mesma que a minha, não. Mentira, eu amo. Então, Diga que você ama todas. A sua coordenadora está aqui, Eu a coordenadora do amo. curso está aqui. Diga que você ama todas as cadeiras de Ixi. farmácia. Depois eu te conto. Se não for cálculo e física, desculpem. Cálculo, para mim, cálculo 1 e Tem, física, mas a credo, gente Deus me tem, livre. inclusive. Não sei se tem, mas na UFMA tinha. Então, você como mulher na perícia criminal, assim, a gente fica muito orgulhoso de ver uma mulher forte, guerreira, assim, na perícia criminal. E tem uma galera que quer saber. Como você descreveria o papel do farmacêutico na perícia criminal, assim? Vamos lá. Geralmente, a primeira pergunta, sempre as pessoas querem entender o que o farmacêutico faz na perícia. Mas, para a gente entender o que o farmacêutico faz na perícia, a gente precisa entender um pouco da carreira e de como a gente ingressa. Então, a perícia criminal, ela atua produzindo provas, atua na resolução de crimes, através do quê? Da ciência, da prova técnica. Então, quando você ingressa num concurso público, que para ser perito criminal precisa fazer um concurso público, e a farmácia é um dos cursos, inclusive, mais aceitos, tá? Cursos mais aceitos para a carreira de perito. A gente passa no concurso e uma das etapas do concurso chama-se Academia de Polícia. Então, a gente vai para uma academia, a gente tem, vou falar, minha academia foram 420 horas, em que eu só estudei criminalística, todas as áreas da criminalística. Então, a gente fica estudando. Então, vocês não precisam se preocupar, e não sei nada de perícia e quero ser perito, tenho que começar a estudar perícia. Não precisa. No curso de formação, que é a Academia de Polícia, que acontece na Academia de Polícia, vocês vão saber tudo. Então, quando você termina, você estuda lá todas as áreas da criminalística. E quando você vai trabalhar, quando você vai se apresentar para trabalhar, existem 2 tipos de área. Áreas gerais e áreas específicas, para vocês entenderem bem direitinho. Quais são as áreas gerais da criminalística? A balística, para mexer com arma, identificação veicular, para ver a questão de carro roubado, papiloscopia, digitais, para ver a questão de como identificar digitais, documentoscopia, para fazer análise de documentos. Tudo isso é área geral. O que significa área geral? Qualquer pessoa que passou no concurso, seja farmacêutico, seja contador, seja físico, seja químico, ele está preparado para atuar nessas áreas gerais, inclusive o farmacêutico. Porque, como eu expliquei, a gente tem uma academia, gente, é como se fosse uma... Se você pensar na questão da quantidade de horas, é como se fosse uma pós-graduação só nisso. E a gente tem as chamadas áreas específicas. Áreas específicas, laboratórios, vamos pensar no laboratório de genética e no laboratório forense. São áreas específicas. Ali, alguns profissionais podem trabalhar como farmacêutico, como o químico, como o físico. Mas, por exemplo, um contador, geralmente, ele não tem na formação de base dele esse preparo, então ele não vai, por exemplo, trabalhar no laboratório de genética. Então, o farmacêutico, ele consegue trabalhar tanto nas áreas gerais, todas essas que eu falei para vocês, que são apenas algumas, e mais as áreas específicas, como um laboratório de genética, como um laboratório forense, que trabalha com toxicologia, com entomologia, com drogas. Então, gente, o farmacêutico praticamente trabalha em todas as áreas da perícia. Pouquíssimas áreas ele não vai trabalhar. Me dá um exemplo. Engenharia forense. Furto de energia. Perito que vai fazer lá, averiguar crime de furto de energia. A gente não tem esse padrão. Geralmente ali é engenheiro que vai. Então, engenharia forense ou a parte de contabilidade forense não é a nossa área. Mas eu falo para vocês que a gente atua em 90% das áreas da perícia. E o que é interessante também falar para vocês...
Você pode mudar de área. Ai, nossa, eu fui para local de crime, que é a minha especialidade, gente. Local de crime, morte violenta. Não consegui sentir cheiro de cadáver. Eu tenho vontade de vomitar. Eu passo mal, que é real. Gente, muitas e aí pessoas... você pode escolher. Você pode então. falar depois que você não quer. Tá. Mas a pergunta... eu posso escolher, né, gente? Que ela me perguntou Pode. antes. Bom, Você pode Você- escolher a área. bom, na verdade, nós estamos ali a serviço do Estado. Sim. Pode ser, vou falar o meu caso para vocês entenderem. Quando eu fiz a academia de polícia, eu tinha essa tendência de querer trabalhar em local de crime, que é o CSI, que a gente fala. Sim. Então, eu queria trabalhar em local de crime. Só que, gente, quando eu fui para a realidade, é muito pesado. Eu peguei muito atropelamento, cabeça esmagada, é pedaço de gente ali espalhado. É realmente, eu falo muito que é um filme de terror. No começo, no primeiro mês, por mais que eu quisesse, e tinha vaga, tá, gente? Para vocês entenderem, tinha vaga, eu queria e tinha vaga. Tem isso. O Estado tinha vaga para a área que eu queria e eu também queria, tá? Quando eu fiquei 2 meses, na época eu fiquei um pouco assustada, eu quis mudar e pedi para ir para documentoscopia, a parte de documentos. Não tinha vaga. Então, eu tive que ficar em local de crime. E hoje eu me acostumei, não saio mais, gente. Então, eu tive 2 amigas, isso não é segredo, 2 amigas que fizeram academia, são farmacêuticas, e na academia elas desistiram. Por quê? Porque elas não queriam ir de jeito nenhum para local de crime. E a gente não pode dizer que você não vai. Você pode depois mudar, porque você... Olha, só tem vaga aqui, mas eu estou esperando vaga em outro setor. Tá. Mas você não pode dizer assim, eu quero ser perito e eu só quero unicamente trabalhar se for em laboratório. Não tem como você ter essa garantia. Você tem que ir com a mente aberta. Uhum. Você pode trabalhar em qualquer área, informática. Tem perito aqui em São Luís, farmacêutico, que trabalha na parte de informática forense. Então, tem gente que trabalha em todas as áreas. A gente tem farmacêutico, só para vocês saberem que é o Maranhão, eu falo que 70% dos peritos aqui no Maranhão são farmacêuticos. Então, a maioria ocupa aí todas as áreas. Então, quem aí quer ser perito, vá com a mente aberta. Não dá para sair da academia de polícia e falar, só quero se for isso. Não. Você pode depois falar seu interesse e a partir do momento que tiver uma vaga na sessão, você vai. E em questão à localidade? Tipo, eu fiz um concurso aqui do Maranhão e, tipo, eu posso atuar... Eu vou atuar só aqui dentro de São Luís ou eu vou ser mandada para outros... interior. Vamos lá. Eu vou falar sempre, gente, a realidade do Maranhão, porque uma coisa que vocês precisam entender é que o concurso de perito, ele é diferente nos estados. Mas vamos falar do Maranhão, que eu acho que é o mais importante, porque vai ter concurso. Quando a gente faz para o Maranhão, até o último edital, não sei se esse edital vai ser diferente. A gente faz o concurso para o Maranhão. Uhum. Então, pode ser que eu seja lotada. A gente tem 3 opções de lotação aqui no Maranhão, porque a gente só tem 3 institutos de criminalística. Maranhão, Timon e Imperatriz. E aí, quando não tem, Amanda? Aí vamos entender. Então, talvez você tenha vaga, vamos supor, você faz aqui, e a vaga é para Imperatriz. Sim. Naquele momento. Mas eu posso voltar para São Luís? Posso. Gente, você está a serviço do Estado. Uhum. Não é a serviço da sua vontade. Então, se você passa no Maranhão, onde te colocarem, você vai ter que trabalhar. Se você cair aqui em São Luís, dá um exemplo, que no meu caso, quando eu passei, gente, minha vaga era, na época, eu já sabia que eu iria para Timon. Só que eu passei primeiro 2 anos em São Luís, depois 2 anos em Timon e estou em São Luís. Já tenho 13 anos aí, né, de perícia. Então, você pode... tem essa possibilidade de você ser lotado no interior. Também, como eu digo, sempre lembrem, mente aberta. Sim. É mente aberta que você está a serviço do Estado e não da sua vontade. Entendi. E também nossos alunos querem saber como que é o processo de coleta, preservação e análise de evidências, assim. Como é que funciona? Vamos pensar assim, existem uns peritos que vão para a rua, que a gente chama de perícias externas. Eu sempre trabalhei com local de crime, acidente de trânsito e reprodução simulada dos fatos, que é conhecido erroneamente como reconstituição de crime. Esses peritos, a gente faz exames na rua. Vamos pensar. E esse perito que vai para a rua é o que vocês entendem como CSI. Sim. Porque CSI significa investigador de cena de crime.
O que o CSI faz? O que a pessoa que vai para a rua faz? Ela vai coletar os vestígios, que são as evidências, que é o que vai provar o crime. Então, vamos pensar, o que eu fazia? Eu vou para uma cena de crime, ali eu coleto um copo, ali eu vou coletar um celular, ali eu vou coletar uma digital. Vou fazer várias coletas. E essas coletas, elas vão para os laboratórios específicos. Vamos falar aqui uma situação que acontece muito, um copo. Na hora que eu bebo água, essa minha saliva, ela vai ficar. Então, isso aqui, o que vai ter aqui no copo? O meu DNA. Então, para onde que eu vou mandar esse copo? Para o DNA. Ou aí tem uma outra situação também, que a gente também tem a digital, né, gente? Aí o perito ele vai ter que analisar a sequência desse tratamento desse vestígio. Mas eu vou falar de DNA, que é mais fácil de entender. Aí eu vou pegar isso aqui, vou colocar naqueles saquinhos que vocês olham, que a gente chama de hoje, que a gente chama de saco de vestígio, embalagem de vestígio, embalagem de evidência. Eu vou preencher tudo, vou lacrar com tudo, o nome da ocorrência, até para garantir que isso aqui saiu daqui. E eu encaminho para um laboratório. Para cá, eu vou botar o copo para o laboratório de genética. No laboratório de genética, tem uns peritos lá, que a maioria também é farmacêutico, vão fazer essa coleta. Onde é que vai ter o DNA aqui? Provavelmente está aqui. Ele vai passar um swab aqui. Sim. E vai fazer análise para tentar encontrar o quê? Um perfil genético de alguém que estava na cena do crime. Esse dado, aí a gente tem esse contato com a investigação. Tem algum suspeito? Se tem, ele vai mandar também lá para o instituto para coletar da pessoa o perfil e fazer uma comparação. Olha, essa pessoa podia estar na cena do crime. É por isso que a importância de não violar uma cena de crime Isso. enquanto o crime está acontecendo, né? Então, eu falei terça-feira, eu estava falando num podcast isso. No Brasil, a gente tem uma cultura muito ruim de não isolamento e não preservação da cena. Sim. Porque as pessoas no Brasil, elas pensam que o crime ele é um espetáculo. Então, quando a gente chega, nós temos dificuldade de entrar na cena do crime, porque as pessoas estão lá como se fosse ali um grande espetáculo. E você, na verdade, está prejudicando a investigação. Por quê? Porque você pode plantar, você pode tirar provas. Já pensou se alguém pega esse copo daqui, esse copo tá um DNA que era determinante para elucidar o crime? Ou você pega e esquece um copo aqui e o seu DNA vai para o banco criminal. Esse que é o grande problema. Você confunde a investigação e você ainda está no cadastro. Então, gente, aí em casa, por favor, quando acontecer um crime, mantenham distância. Vocês não trabalham na polícia, vocês não vão fazer nada ali. A não ser ficar curiando a cena do crime. Porque eu quero saber como os peritos trabalham. Então, é isso. A gente tem uma cultura muito ruim e é uma coisa que dificulta muito o nosso trabalho. Porque a gente fica naquela dúvida. Mas vem cá, esse vestígio aqui, será que foi produzido pela ação criminosa? Ou alguém que esqueceu algum objeto? Que acontece demais. É verdade. É bem complicado mesmo. Infelizmente, a gente tem essa dificuldade. No Brasil, gente. Não é só aqui no Maranhão. Aqui no Maranhão, então, meu Deus, é só vocês olharem na televisão. Os interiores também é bem mais pior. complicado. Interior é pior. Quando acontece um crime, a cidade inteira vai ver. Para querer olhar o que aconteceu. Eu sei como é. Já vi acontecer, não que eu já tenha feito isso. Jamais. Jamais. Né, Nunca Maura? Fiz isso. Quando tem um crime, eu me escondo dentro de casa. Eu me corro, menina. Corro pra dentro de casa pra me esconder, óbvio. E nós abrimos uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram da Estácio, da farmácia, né? Estácio Farmácia. E tem a gente selecionou 2 perguntas aqui. Acho que Monteles perguntou o que a pessoa precisa saber antes de pensar em seguir a carreira de perícia. Legal essa pergunta. Pergunta também que eu gosto muito de falar sobre isso. Primeiro, eu falei para vocês, a gente tem que ter a mente aberta. Por quê? Vou falar isso porque eu estava num congresso agora, num seminário em João Pessoa, e a perita, que faz análise de mosca, de inseto, ela disse, não pode ter nojinho para ser perito. Então, a gente sabe quando... Vou dar um exemplo. Então, a gente tem que entender que a carreira, ela não é o CSI Miami, que nós estamos lindas, maquiadas e produzidas. Vocês podem cair na cena do crime e é pesado, é difícil. E uma das maiores dificuldades, a minha dificuldade pessoal também é essa, que ela estava falando agora no seminário. É sentir cheiro de cadáver podre. Gente, é algo... Só de pensar embrulha o estômago. Então, imaginem que nós, quando morremos, nós vamos apodrecendo, o corpo vai inchando, gente, até estourar. Literalmente estoura. O maior fedor que vocês já podem sentir na vida é o fedor de uma pessoa podre. E você vai ter que fazer a análise do corpo do mesmo jeito.
Você vai ter que coletar os vestígios, que é a entomologia forense, que faz a coleta daqueles insetos que ficam, aquelas larvas que ficam ali. E ela estava dizendo isso, que até os peritos profissionais, assim, que já tem muito tempo, têm dificuldade. Então, você tem que entender que a carreira não é CSI, a carreira tem muitas dificuldades. Tanto eu estou falando dessa dificuldade do que eu posso falar que é a minha área de atuação, além de outras dificuldades. Então, você precisa entender o que realmente o perito faz. Porque se você for, ai meu Deus, é tudo lindo, aqueles seriados de investigação, mesmo, olha só, vou até falar, desmistificar uma coisa para vocês, até quem trabalha no laboratório, que se você cair no laboratório, gente, você vai pegar um estômago. Nossa, fede demais, um estômago. Esse tipo de amostra é muito complicado. Eu falo pelo cheiro porque você vai trabalhar com amostras que não são essas amostras de laboratórios normais. Que a gente já está acostumado. Né? São objetos, são amostras que têm de local de crime e as amostras que vêm dos corpos do IML. Então, é entender o que o perito realmente faz. Não vir com aquela ideia, nossa, é tudo lindo, é tudo maravilhoso, porque não é. A gente fala, mesmo com muitos anos, eu tenho muita dificuldade de lidar com um cadáver em putrefação. É uma coisa muito... Nunca acostuma, né? Não acostuma. Eu boto o Vic, aí ela até deu agora um spoiler lá pra gente ver como a gente entrar num local com cadáver podre, bota uma lata, bota um papel, queima o papel para poder amenizar o cheiro. Então, a gente tem várias técnicas aí pra gente conseguir. Colocar 2 Vic no nariz. Então, é isso. Eu falaria 2 coisas. E com a mente aberta, que você pode trabalhar em qualquer área, que no primeiro momento você não escolhe. Depois, sim. Você pode escolher, se tiver vaga, você vai. E também não é garantia, né? Porque eu estou em local de crime que eu nunca vou cair no laboratório. Não, porque o Estado pode dizer, olha, nesse momento estamos precisando. Então, é isso. É ter mente aberta e saber que não é esse glamour aí todo que a internet, que os seriados divulgam. É isso. Muito obrigada. Teve outra pergunta aqui também da Melissa. Um investigador forense pode atuar também no interrogatório? O investigador forense, ela diz o quê? Ela tá querendo o investigador, porque a gente tem assim, vamos entender as carreiras da polícia. A gente tem. Ela quis falar sobre. Eu acho que ela está dizendo, vamos pensar o perito que trabalha no local de crime, que a gente chama de CSI. Sim. Então, como é que o perito poderia trabalhar nessa situação? Existe um exame que é o que eu fazia antes de ir para a associação, que é a reprodução simulada dos fatos, que vocês entendem como reconstituição de crime. Neste momento, eu tenho esse contato com as pessoas que são suspeitas daquele crime. Então, a gente tem uma entrevista que a gente fala, que é para entender a situação. É o momento que a gente tem contato. Tá? E também, quando a gente vai para a cena do crime, a gente pode, sim, conversar com familiares que estão presentes. Mas esse trabalho, assim, mais específico de conversar mesmo com as pessoas é do investigador de polícia. Mas a gente também tem contato, nesse exame que eu falei, de reprodução simulada dos fatos, a gente tem contato com todo mundo que está envolvido naquele processo, naquele inquérito. Mas já chegou, assim, alguma vez, você ter que ir para um tribunal para ter que explicar uma determinada coisa? Já fui chamada, a gente foi chamado em juízo. Sim. Eu só fui chamada em juízo uma vez, foi para um caso de acidente de trânsito. Porque o juiz, ele queria entender o que tinha acontecido. Eu não vou entrar em detalhes, mas foi um acidente, né, envolvendo um carro e uma pessoa. E a pessoa foi atropelada e o juiz queria entender o que tinha acontecido. Porque, na realidade, nessa situação, quem era o culpado era o próprio pedestre. Aí a gente tem uma metodologia para chegar a essa conclusão e ele chamou porque ele queria entender lá como é que a gente chegou naquela conclusão. Então, sim, é comum, sim, a gente ser chamado para explicar. O juiz, ele pode chamar. Tribunal do júri, eu nunca fui chamada, mas muitos peritos vão para o tribunal do júri explicar um exame, por que aconteceu aquilo ali, como que ele chegou naquela conclusão, também acontece muito. Entendi. A gente já está chegando no final já da nossa conversa. Falta 10 minutinhos. E então, tenho tempo de fazer 2 perguntinhas. Sim. Agora, tipo, um conselho que você daria, assim, para quem quer seguir na carreira? Porque como nós estamos tratando com nossos estudantes, né? Isso. Vamos lá. Qual é o conselho que eu dou para vocês? Se você quiser fazer concurso, gente, a hora de estudar é na graduação. Não esperem você se formar para você estudar. Por quê? Porque os concursos, eu falava, um curso de perito, os concursos policiais, eles são longos, eles são várias etapas. Se você tiver sorte, um concurso para perito demora 1 ano e meio.
para todas as fases. Mas você pode demorar 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então, se você pode sim estar aí do segundo, terceiro... eu não falo nem... A partir do 4º, 5º período, já pode começar a fazer concurso aí pelo Brasil, fazer até o concurso que vai ter aqui no Maranhão. Por quê? Porque você vai... Gente, demora demais. Demora muito para você ser chamado. E vamos supor, mas eu fui chamado, mas eu estou aqui no 8º período. Pede fim de fila. Então, assim, tem muitas artimanhas para você conseguir garantir o seu direito. Então, quem quer estudar, comece agora. Comece lendo o edital. Primeira coisa que eu falo, primeiro desafio é ler um edital. Já viram um edital que tem, assim, 60 páginas? Sim. É assim que começa. Então, e de que forma, assim, a sua paixão pela farmácia, que acredito que seja apaixonada por essa área, alinhou com o seu trabalho? Assim, como que... Então, eu não conheci... gente, quando eu entrei para a farmácia, eu também não conhecia. Quando eu entrei, gente, há muito tempo, a gente não tinha esses meios de comunicação. Então, eu entrei aquela pessoa que eu tinha uma visão da farmácia, até falando com a Alana. Eu tinha a visão da farmácia de manipulação. Eu entrei para manipulação. Aí, no decorrer das oportunidades que surgiram para mim, eu entrei como eu falo, eu caí na farmácia hospitalar. E aí, gente, eu não tive nem cadeira na minha faculdade de farmácia hospitalar, porque era uma área que pouquíssimo explorada. Então, eu tive que estudar, eu entrei sem saber nada, eu fui fazer pós-graduação, fui realmente me aperfeiçoar. Mas eu sempre tive um foco de concurso. E aí, eu fiz vários concursos, mas, assim, a perícia foi, assim, o que eu me apaixonei. Porque realmente, assim, gente, é fascinante. Não é o CSI, mas, assim, o raciocínio, o desafio, ele é bem daquele jeito dos seriados de investigação. Sim, então, é isso que realmente eu fiquei apaixonada. E o que eu falo muito para vocês é porque é aquela questão que eu posso mudar a qualquer momento. Eu não fico, assim, eu não vou trabalhar só com aquilo ali. Eu posso trabalhar com tanta coisa dentro da perícia que, assim, a gente se sente, assim, muito livre ali dentro. Sim. Então, isso também é uma coisa que me motiva muito. Muito legal. Ainda temos quantos minutos? 8 minutos, né? Posso fazer mais uma pergunta? Pode, amiga. Faça. Tem um caso, assim, interessante que você possa contar pra gente, que eu tava... Eita, olha, a gente tava querendo saber. Vamos pensar dos casos. Antes que a gente possa saber. Que a gente possa saber. Eu vou falar um caso que é bem, bem interessante, porque as pessoas sempre gostam muito de falar de sangue. Sangue em cena de crime, porque é um vestígio que realmente sempre tem. E as pessoas também têm muita curiosidade no uso do Blue Star, ou do Luminol. Sim. Na verdade, a gente usa aqui no Maranhão Blue Star. E tem um caso que, para vocês verem como a perícia está nos detalhes, o caso tinha acontecido... Quando eu assumi o caso, já tinha acontecido 6 meses a morte, né, de uma criança, e uma pessoa próxima a ela era a principal suspeita. E a pessoa tentou alterar de todas as maneiras a cena do crime. Ela tentou lavar, ela tentou queimar, ela pintou o local. Mas mesmo assim, com o reagente, e claro, com todo um trabalho pericial, que eu não vou aqui entrar em muitos detalhes, a gente conseguiu realmente encontrar os vestígios de sangue dentro da casa dela. Então, a perícia... Esse caso, ele é muito interessante, além de muitos outros. Mas é porque as pessoas gostam muito de saber como é que a gente trabalha. Sim. Então, a perícia, quando ela realmente é bem feita, ela realmente traz a solução para o caso. Então, a perícia, a prova material, que é o que a gente produz, a gente chama até da prova das provas. Eu estava agora num seminário, né, que eu falei para vocês de João Pessoa, aí teve uma mesa redonda em que a juíza disse... a gente costuma dizer que a prova testemunhal é a prostituta das provas. Porque a pessoa mente, ela fala o que ela quer. Agora, a perícia, ela é a realeza das provas. Porque a gente diz uma coisa, se eu falar para você aqui que esse DNA é da Maura, isso não muda, porque é científico, isso aqui e acabou. Agora, a Maura pode dizer aqui que ela estava aqui, amanhã ela disse que ela não estava, amanhã ela disse que ela estava viajando. Então, as pessoas, elas mentem. Sim. Por isso que a gente chama de prostituta das provas. E a perícia, não, a perícia, ela é a prova técnica. Não tem como, porque a ciência, ela é isso aqui. Sim. Então, eu gosto muito de falar isso, porque tem essa, quando a gente entra nos casos, com todo respeito aos outros profissionais, mas quando a perícia, ela entra no caso, geralmente ela entra para solucionar. A prova científica, ela soluciona. Então, quer dizer que não existe um crime perfeito? Não existe um crime perfeito. Não que eu queira...
Só A pra- Maura, eu vou só falar uma coisa, pra a Maura tá muito saber. curiosa, assim, como é que ela pode... Quer saber como é que tu vai esconder um cadáver, é isso, Maura? Não, só pra eu não cometer isso acidentalmente. Ah, Vai isso, que então é importante. Eu preciso saber pra eu não fazer Isso. acidentalmente. Então, minha amiga, quando você souber de um crime, por favor, não se aproxime do crime, não plante provas. Não farei isso. Seu DNA vai poder estar ali no do banco criminal, suas digitais, E então... se eu disser, não, eu só fui uma curiosa e cheguei lá perto Não, e pode. sem querer. Claro que pode, mas tu já pensou o abacaxi que tu vai se meter até tu dizer, não, eu não tinha nada a ver. E o que tu tá fazendo com ela? Não é Melhor. porque eu fui lá olhar. Olhar o quê? Tu é investigadora, tu é perita, tu é delegada? É melhor mandar alguém fazer. Não. É mandar alguém fazer. Não faria É. isso. Eu tô perdendo policial. Então, gente, assim, falando do crime perfeito, que é uma coisa assim que as pessoas... É engraçada essa pergunta, por isso que eu até Sim. marquei no meu Instagram, porque, meu Deus, eu abro caixinha, crime perfeito. Crime Não tem o crime perfeito. perfeito. Porque o princípio pessoas básico da criminalística é que todo contato deixa uma marca. Então, se eu vim aqui, eu vou deixar meu DNA, eu vou deixar alguma coisa minha aqui. Sim. Então, não tem Tem que como. esteja Agora, não todo vai ser, pode não equipado. ser descoberto. Tem milhares. Aí eles botam no meu Instagram, tem um monte. Eu falei, tem um monte de crime que não foi descoberto. Aí eu não posso dizer Aí já é uma investigação que pode não ter sido boa, porque duvidosa. aí eu não sei, o número de profissionais é pequeno. Enfim, tem milhares de causas. Mas, assim, se a gente considerar o princípio básico da criminalística, não tem como ser. Entendi. Enfim, não tem como Querem cometer cometer um crime crimes. perfeito. Não, eu jamais faria uma coisa Claro dessa. que não. Você vai ser perita, você vai Você, ser... em nome de né? Jesus, amém. Tô querendo. Então, bora no bate-bola aqui. No... Eu quero bate-bola, que eu quero fazer essa pergunta. Qual é a pergunta? Eu preciso de quantos minutos, gente? Posso? Perdão. Vamos lá. Eu faço uma pergunta, você responde o que vier na sua mente. Certo, vamos lá. Vamos lá. Matéria preferida na faculdade? Na época, farmacognosia. Gente, na época era. Mas eu Viu? gostava de várias. Viu? Eu tenho matéria menos preferida. Gente, foi cálculo 1. Nossa, eu sofri com cálculo 1. Apesar de eu amar cálculo, mas eu não gostei da didática, enfim. É na época eu não perfeito, gostei. é Não sei se perfeito. vocês têm, né? Na Também. minha grade tinha cálculo 1, eu não Aqui gostava. é matemática, né? Lá era Matemática, cálculo, eu não preparo de gostava. soluções. É pesado. É pesada. O nome de alguém que tu não gosta. Não, tô brincando. Gente, olha as perguntas capciosas. Não, De que eu não falando gosto. isso. Aí tu pergunta logo assim, uma pessoa que você não gosta da farmácia. Aí grava, depois faz um corte. Não, jamais eu faria uma coisa dessa, jamais. Depois tu me conta. No off. Então, o faz-me rir, faz te rir. Tô brincando, não precisa responder. Eu acho que, mas é Sim. legal falar pra vocês. Gente, eu posso falar isso pra Que vocês. balança a cabeça assim, Eu vou falar isso acima porque... de 20 mil, pisca 2 vezes. Exatamente. Gente, eu quero... eu nem programei de falar isso, mas olha que legal. Vai. Eu posso falar que também, além da questão que eu falo que assim, a área da perícia é fascinante, eu falo pra vocês que é a carreira hoje que paga melhor na área da farmácia. Então, hoje, no Maranhão, que a gente aprovou agora um projeto de lei, vamos passar aqui, o inicial de perito vai para 14 mil e o final vai para 21 mil, mais 21. Então, meus amigos, já pensou você sair da faculdade e tá ganhando teus 14 mil reais? Eu não acho que é ruim, não, né? Então, acho que dá vale a pro pena gasto. começar a estudar. Acho que dá pro gasto. O que eu tenho que estudar mais, assim? Vamos, eu vou te dar aqui toda uma assessoria. O que eu tenho que estudar, o que eu tenho que fazer. Então, Carol, fala aí dos teus cursos que você estava me falando aqui. Eu falei que, gente, eu coloco muito assim. Eu criei um curso no Instagram, tem um link lá embaixo na bio. Por quê? Porque todos os dias são as mesmas perguntas. E eu senti falta disso na minha época. Como a gente não tinha todas essas redes sociais, então a gente tem dificuldade de entender a carreira. Então, eu fiz um curso, quem quiser vai no link. Mas também nós vamos fazer uma palestra, né, Maura? Aqui na Nós faculdade, vamos. para falar sobre isso, porque, infelizmente, a gente não vai conseguir aqui tirar todas as dúvidas de vocês, porque são muitas. A gente realmente selecionou aí as mais comuns. Mas quem quiser pode acessar no link, mas também, não quero fazer o curso. Faz ali, tudo que está falando no curso, tá? Você faz aí uma pesquisa nas postagens, que tudo isso eu falo nas publicações no Instagram. Nas publicações. Então, segue lá. Perita Carol Noleto. Noleto. Perdão, meu Deus, eu errando. Perita _ Carol Noleto. E Segue vamos lá. falar, já vai que já terminou?
E vamos Já falar. terminou? Se tá mais tempo? Acabou? Então a gente vai falar depois. A A gente gente vai marca falar outro depois. momento. A gente vai marcar outro momento. Então é isso. Espero ter tirado as dúvidas de alguns de vocês. E quero agradecer aqui a presença dela, né? É incrível, Carol, que é inspiração para muita gente. Inclusive, tem uns amigos meus aqui que estão loucos querendo vir tirar fotos com ela. Venham logo, porque ela já vai embora. Ela é muito ocupada, ela é perita criminal. Gente, E é obrigada.